Olá, professora Luzia Cristina, Meire. Boa tarde. Vamos bater papo hoje. Oi, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo? O bom de estar de férias é que a gente fica bem relaxado e pode bater um bom papo. A professora Luzia também está de férias, aí Ah, também que bom. para ouvir o nosso bate-papo. Ai, com certeza será maravilhoso, né? Você está me ouvindo bem? Super bem, te vendo bem, ouvindo bem, Ah, né? então tá bom, tá diferente daquela vez, né? Ah, com certeza. É porque, né, aquilo que eu falei. Vimos um filme, né, lemos sobre ele, então, já que vamos bater papo aqui, que aí todo mundo participa, né, todo mundo Sim, tem aí uma uma colocação. visão, né? É exatamente, muito bacana no que diz respeito ao que nós fazemos, né? Sim, Como você colocou, ela está descansando com a gente, que bom, né? umas férias merecidas, né, para vocês. É, e eu acho que é muito bacana, né, essa, esse momento que a gente criou, porque eu acho que faz muito mais sentido quando a gente, né, lemos um livro, né, três, quatro Sim, pessoas no mesmo livro, ou o mesmo filme, e depois a gente senta para poder conversar, para bater, né, um papo sobre quais foram as nossas percepções, a nossa ótica diante, né, daquele contexto, né, que é um cenário sim, que é um cenário entre aspas, que tem a ver conosco, mas que tem a ver com a totalidade das pessoas, que pode ser levado para a área profissional, para a área social. Oi, Yasmin. pessoal, né? Exatamente. Boa tarde, querida. Então, é aluna também da universidade, que está também aí, que quer ouvir também sobre o bate-papo. E nós vamos falar sobre a personagem da, Eric a Well, atriz né? Harrison é da professora Erin Gruel, que é a protagonista do filme Escritores da Liberdade. Né? E eu estava olhando hoje, né, falar nisso na Amazon, né, para quem tem o Hum, Kindle, né, sobre o livro Os Escritores da Liberdade, né, porque né, no final, né, se gera esse produto, né, que é muito bacana ao longo desses 4 anos, né. Oi, Rafael, boa hum, tarde. Gera esse produto que é o livro, né? Que mais que o livro gera uma fundação, né? Dos escritores da liberdade e ela traz todo esse contexto, né? Então é isso que eu estou falando, né? Cada vez que a gente assiste um filme ou ler um livro e depois senta para poder fazer esse diálogo, né? É muito bacana, muito interessante, né? é Deixa eu verdade. ver as nossas conversadeiras, cadê elas? Né? A Márcia entrou. A Márcia já entrou, a Márcia já entrou, e aí já vou chamá-la também para estar aqui conosco, né? Deixa eu ver aqui, tarará, e a Auxileia também, exatamente. Tarará, deixa eu ver aqui. E o Peraí. interessante desse filme, né, professora, é que eu tinha assistido ele há uns 7 anos atrás. Nessa Ah, época eu não tinha feito o curso de pedagogia e eu revendo agora o filme, eu ah, tive outra visão do que eu tinha tido antes quando eu vi. ah. Exatamente. A Luzia colocou que elas pegaram e entraram, né? Aí eu quero pegar e colocá-las aqui para elas entrarem, que Para elas ficar todas juntas? vamos, eu acho que nesse aqui vai dar, é isso que eu quero ver, porque eu tenho quase certeza que nesse aqui a gente consegue que quase todas fiquemos juntas. Pede para elas te fazer o convite. Já mandei para elas aqui agora, que aí facilita. Ah, tá.
acho que vão fazer agora. Tarará. Peraí. Eu gosto, é muito bacana, muito prazeroso pegar e fazer isso, né? Ai, E o pessoal tá entrando. com certeza. Está, tá ótimo, ótimo, ótimo. Exatamente. Sempre quando a gente estiver livre, a gente assistir filme, a gente é realmente influenciado por isso, né? Sim, Então, muito. é, era aí um pouquinho, deixa eu... Você consegue falar com elas aí em particular para poder... Luciana, eu tô no Instagram, não tá aparecendo nada ainda não. Consegue Ela falar? falou que eu ouvi a voz dela, mandou uma mensagem, falou que tá aqui no Instagram, mas não tá aparecendo nada para ela. Não é ela, não. Deixa eu Ah, pegar, eu acho desculpa, que então. elas esqueceram, sem problema. Tarará, deixa eu pegar, que eu queria que elas aparecessem aqui para mim, mas elas não estão. Elas estão aparecendo para você? Não, para mim não. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, espera aí. Deixa eu ver aqui e vamos. Vamos começar, porque aí, entendeu? Márcia, faz o convite para poder entrar e a Auxileia também. Se convidem para poder entrar. Não, não apareceu aqui nenhum convite, É, não. para mim também não aparece, não. Por enquanto não. Oi, Luciana, é a Anne. Vai ser alguma live no Instagram? Vai ser no seu Instagram? Porque assim, no Instagram da Dona Luísa não tá aparecendo nada. Pronto. Vamos ver se elas. Tarará, exatamente, só está aparecendo a gente. Você quer que eu saia? Não, não porque somos nós duas primeiros. É, 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 adiciona para mim. Não, então vamos lá, vamos começar. A Márcia disse que solicitou o convite, mas não apareceu, e a Auxileia também não. Então, vamos pegar e vamos continuar. Se o convite aparecer ao longo, aí a gente pega e Aceita, né? pede exatamente, né, para poder a gente começar, né? Tá. Então vamos lá, né? Auxileia e Márcia, né? Depois vocês vão e fazem o convite para poder a gente pegar e realmente entrar, né? Então, assim, boa tarde para todos, Boa né? tarde. E aí depois, quando a gente pegar e falar, aí que eu falar, aí sim, aí você sai para poder elas entrarem para a gente ver o que foi que aconteceu. Coisas da Tudo bem, tecnologia, né? Boa sem tarde a problema. todos, né? Essa tarde de férias, né? Tá no ao vivo, Luzia, tá justamente clicado no ao vivo, né? Todo mundo no ao vivo direitinho, e por algum motivo não está entrando, né? Era para poder estar entrando, você vê, eu estou colocando todas as coisas normais e ele não está indo e tá vendo? Eu sumo, ai, a mãe entrou, minha mãe entrou agora, né? Ah, que legal. Então, pois é, aqui tá todo mundo no ao vivo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Então, deixa eu ver aqui se tem aqui alguma solicitação que eu tenha perdido, mas não está aparecendo mesmo. Então, tá ótimo. Que bom. Então, vamos lá, gente. Esse é um bate-papo super light, super tranquilo, né? O que aconteceu, né? Eu e as minhas amigas, né? Que ao longo do tempo, graças a Deus, os alunos se tornam amigos e a gente batendo um papo. Eu
com a Meire, que está aqui, né? E depois vocês conhecerão a Alcileia e a Márcia, né? Nós assistimos já há muito tempo atrás o livro Escritores da Liberdade, né? E esse filme, na realidade, assistimos esse filme. E esse filme, ele é sempre contemporâneo, né? E aí a gente falou, bom, vamos bater um papo sobre ele, vamos rever, né? Oi, Célia, oi, Luísa. Vamos rever esse filme e aí a gente pegar e ver qual é a identificação que a gente tem, né? Afinal, nós somos professoras e queríamos pegar e fazer alguma coisa. Afinal, a gente está de férias, né? Não viajamos, né? E aí tem os filmes super legais, as séries do Netflix, do Amazon, do Telecine, de tantas outras, né, ferramentas e mais coisas que a gente está colocando em ordem, mas a gente também queria bater um papo assim, super light, super clean. E aí pensamos justamente nisso, né? Nessa possibilidade de estarmos juntas. Deixa eu tirar aqui o som completo do meu computador para falar sobre isso. Então, o que nós pensamos, né? Faltando, né, hoje, né, faltam 4 dias apenas para a professora Erin Gruel fazer 51 anos. Né? E ela é a protagonista desse filme, exatamente. Eu pesquisei sobre ela, né? Porque é uma história, né, que tem vários desdobramentos, né? E aí, assim, né, ela, no filme, ela é uma adolescente, assim, como se fosse uma docente, né, recém-formada, né? E recém-formada ali para o primeiro ano do ensino médio, né, para disciplinas de inglês e literatura. Então, ela trabalha, né, ali na periferia de Long Beach, no colégio chamado Colégio Wilson, né? E será professora da famosa Sala 203, né? Que é uma sala que tem cambodianos, latinos, negros, e por eles estarem ali separados por gangues, é uma sala que é muito marcada por violência, por descrença, por desobediência, por desmotivação, por N situações dos quais é aquilo que eu falei, nós vivemos, né, dentro de um espaço e vivemos isso no nosso cotidiano. E aí, o que nós trazemos? Né? Nós tiramos aí, resolvemos fatiar, né? É claro que dá para fatiar muito mais, isso é dá para poder fazer um joint venture sobre esse filme, mas nós dividimos em 4 momentos para a gente conversar. E aí eu vou passar aí nesse ping-pong, né, para a Alcileia, que vai falar num primeiro momento sobre essa primeira fase, né, da professora Erin Gruel. Né? Então, não vou me alongar mais, né, Alcileia, a palavra está com você, para você dizer, me contar, né, porque eu quero saber qual foi a sua visão, o que você achou dessa fase inicial da Erin. Bom, professora, boa tarde. É a Meire, né? Sempre sou trocada pela Alcileia, mas não tem problema não, tudo bem. Eu troco o nome das duas, tá igual a minha avó, já tô ficando igual a minha avó. Não tem problema. Então, boa tarde aos convidados, boa tarde a você. Então, trazendo o início da Erin Gruel, foi um início bem desafiador para ela, porque, como você acabou de falar, uma docente recém-formada, chega no primeiro ano do ensino médio e lá ela se depara com uma turma que é de diferentes nacionalidades, formada por gangue, tem a questão social deles, o poder socioeconômico deles, que é muito precário. Eles vêm de família desestruturada, que nós sabemos que isso mexe muito assim com a cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tem a questão também racial, né, que hoje se fala tanto. Então, ela vai começar a lidar com esses desafios. E uma coisa assim, que eu achei bem interessante é que o primeiro dia de aula dela, ela planeja toda uma aula, só que quando ela chega lá, que ela chega com aquela garra, aquele entusiasmo, a turma não tá nem aí para ela, praticamente ignora ela falar. Aí o que ela faz? Ela, em nenhum momento, ela não entra em desânimo, não. Ela fica procurando fazer como eu vou fazer para ajudar eles, ajudar essa turma. Ela pega ela traz a realidade do aluno para dentro da sala de aula. O que ela fez? A primeiro momento, ela trouxe o rap, que era
era o estilo musical que eles ouviam bastante, né? Ela traz o rap. A partir dali, ela vai trabalhando com eles. Os primeiros dias ainda é bem difícil, não surte efeito. Até que começa um dia que um dos colegas lá faz uma caricatura de um jovem lá que é negro. Ali traz a questão do bullying para dentro da sala de aula. E ela vai bem naquele rapaz que foi o agressor e pergunta a ele como ele se sentia se aquilo fosse com ele, né? Aí ela pergunta se ele gostaria, se ele ia gostar, e ele fala que não. Aí a partir dali ela começa a desenvolver a empatia entre eles, que até então aquela sala ali, por vários motivos, a qual eu já mencionei, não existe respeito entre eles, existe uma separação entre eles. Então aí ela começa a falar sobre o Holocausto também, que eu diria que ali foi o grande marco inicial, foi a aposta que ela fez com eles, porque ali de repente ela vê uma turma totalmente desestruturada, desacreditada, que tinha aquela escola com uma obrigação. De repente ela vê aquela turma começar a se engajar, despertar um interesse neles. Então aí de repente um deles pergunta o que é o Holocausto, ela vai explicar para eles, e ali a partir do momento que eles têm conhecimento do que é o Holocausto, o que significou para o povo judeu, eles começam a ter referência, eles começam a se identificar a semelhança que aquele povo sofreu, porque eles sofreram discriminação, foram tirados os papéis da sociedade a qual eles ocupavam, e eles tiveram que lutar muito para conseguir se reerguer, né, tanto fisicamente como psicologicamente, eu diria até com mais psicologicamente, com as sequelas que ficaram. E ali começa tudo, e é a partir dali que ela cria o grande projeto, porque eles já estão tão assim envolvidos com a história que os judeus passaram, eles se viram, aquele povo para eles foram referência. Então ela tem a grande ideia de pedir, de dar um caderno para eles e pedir para transformar como um diário. Não assim, ela não ia analisar como a escrita, a leitura deles, ela só queria que eles expusessem alguma coisa assim do cotidiano deles, algo que chamasse atenção, e era isso. Aí começou a partir daí, e ela falou que eles se sentissem bem à vontade, ela só ia ler se eles realmente quisessem. E dali em diante começa a grande transformação da professora com a turma, onde desenvolve um processo de confiança, de afetividade. E o que eu diria assim sobre a Eri Gruel, eu acho que o que ela deixa assim para nós, principalmente para mim, algumas colegas que estamos tentando entrar agora nessa grande jornada que é a educação, que todos nós, assim, professor, tanto aqueles também que já têm as práticas, mas às vezes não se encaixa assim no perfil como a Aérea, porque a Aérea é uma professora assim fora de sério, né? Então eu diria assim que para todos nós o que é muito importante assim é você ter uma avaliação multidimensional, porque o que ela teve, a visão que ela teve perpassou todos os muros da escola. Ela poderia muito bem ter chegado naquela sala e simplesmente ter cumprido o currículo dela e ter ido embora. Mas não, ela quis mais do que isso, ela quis se envolver, ela quis mudar a vida deles, porque ela acreditava que só a educação é capaz de mudar a realidade de qualquer ser humano, né? E é isso, eu finalizo aqui essa primeira parte, deixando a palavra com você, tá? Tá ótimo. Eu acho que é muito legal quando a gente conta, né? Igual como você contou agora, né? A gente ter aí a ótica do outro, né? Porque cada um tem as suas percepções. A professora Luzia está aqui contribuindo, falando justamente, né, sobre isso, de que ela, né, está quebrando paradigmas, né? E a Célia também está trazendo que tem essa parte do professor que utiliza o jogo para unir a turma. E é justamente isso, né? Vou pegar nessa fala aí da Meire, quando ela faz aquela proposta, né, de dividir a sala, né, até no intuito de criar essa empatia, né, e essa relação de confiança que você, né, colocou muito bem, né, que são
ela os conhecer um pouco mais, né? Porque assim, uma coisa é quando eu digo, tem violência dentro da sala de aula. Tá, tudo bem, tem o bullying, mas em que instância, em que grau que isso, né, pode chegar? E a partir do momento de que grau eu vou saber em que campo, entre aspas, minado eu vou estar pisando. Então, eu vou com mais Sim. calma, um pouco mais tranquilidade, de que forma que eu vou lidar com tudo isso? Então, quando chega naquela parte onde ela fala, né, quem perdeu um amigo, dois amigos, tantos amigos, né? E aí, quando chega Sim. justamente nessa parte do livro, né, que você traz no final, né? Primeiro, assim, tem aquela a parte realmente final, né, onde eles dizem o nome dos colegas, né, que já se foram. Ali eu acho que ela estabelece com eles uma relação de confiança que talvez conscientemente eles não tenham sentido. Mas eles, né, começam a ter a partir dali, porque quando ela distribui os cadernos para que sejam os diários deles, né, conforme você falou muito bem, que você também observou, para que eles escrevessem e que ela não ia ler, a não ser que eles permitissem, ela dá a eles já começa a dar para eles uma liberdade, né? E que se eles confiassem nela, ela poderia ler, né? E com isso ela começa a ler aquelas histórias, né? E tudo isso, né, se configura em vários, né, em desdobramentos, né? Ela os leva no museu, lembra? Que ela pega, os leva no museu justamente do Holocausto, onde é o que ela fala, né? Uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática. Né? Quando ela os explica o Holocausto, ela fala tudo o que eles viram lá. Né? Então, esse papel da verdade, da fala da verdade, do que efetivamente acontece, é muito importante para estabelecer isso. Então, eu fico muito encantada com essa segunda fase dela, que é o que eu estou, né, trazendo. Né? Então, aí, a partir daí, né, tem a senhora, até copiei o nome dela aqui, a senhora Mipe Geeks, né, que é quando eles vão lá no Museu do Holocausto, né, e aí são estimulados a ler Anne Frank, e aí ela, né, naquele comportamento dela, né, de querer ajudá-los, tem essa parte como é que se diz? De buscar, né, insumos, porque o colégio os marginaliza, né? Então ela busca numa loja, né, nesse museu, nesse hotel que ela vai para a rede Marriott, que é uma rede realmente renomada, e a partir dali ela consegue, né, saber, né, informações sobre a senhora Mi e consegue né, fazer com que eles, ao invés de fazer uma simples redação, fazer uma redação caprichada, uma carta para ela, né? É como a Luz está dizendo aqui agora, né? Em um trabalho pedagógico, né? É uma diferença esse trabalho pedagógico dela. E com isso, né, eles começam, ela os envolve de uma forma que eles começam a fazer vários eventos de você ver, né, para um grupo que era considerado violento, e era, né, trabalhos éticos bacanas, onde toda a comunidade participa, porque precisa-se de dinheiro para trazê-la, né? Ela está em outro país, então, né, tem que trazê-la. E é um momento muito bacana, porque você imagina, a sua professora diz uma coisa, pá, isso é algo que já deixa você assim. E aí ela te leva no Museu do Holocausto, onde você constata tudo o que ela falou ali naquele momento. Já é um segundo impacto. E aí é coroado com a presença física da pessoa mais simbólica que eles encontraram, né, dentro do contexto, né? E viva, né? Porque conforme a gente sabe, né, ali a senhora Mia, ela era uma contadora, né? Contadora mesmo da parte administrativa, e ela ganha uma atenção mundial porque ela consegue ajudar a família de Anne Frank, né? E escondê-los, né, num anexo, né, secreto, porque estava-se na Segunda Guerra Mundial.
Então, é algo muito forte, né? Algo que tem uma expressividade muito grande, é aquilo que você colocou muito bem. E aí eu me pergunto, qual é o meu papel, entendeu? Nisso tudo, né? Então, e aí chega aquele momento, né, depois de tudo isso, em que eles já estão no segundo ano, e aí vão para o terceiro, e alguém pergunta, e aí se constata que ela não será mais a professora deles, né? É E muito aí a gente tem emocionante. exatamente. Aí a gente vai ter o momento com a Cileia para ela contar, né, de um enfrentamento que vai ser necessário, né, que vai se coroar, né, na, na, Sim, na, na na gestão, atuação né, dela dela. docente, exatamente, na atuação dela docente, né, no terceiro e no quarto ano com eles, os levando à graduação, os levando, né, efetivamente ao livro, né, o Diário dos Escritores da Liberdade e a Fundação Escritores da Liberdade. Então, é algo que amesquinhar, entre aspas, né, mas não no sentido de ser mesquinho, mas assim, né, não é a nossa pretensão, né, de secar tudo isso, porque foram 4 anos de trabalho, né, onde tem um filme de 2 horas e pouco, e a gente está aqui em 1 hora comentando, né, sobre essa Se parte. tivesse Exatamente, é papo, como se diz, para mais de metro, né? Aquilo que eu falei. esse filme é bem amplo, né? Exatamente, bem amplo. E aí agora, né, eu vou pedir para você pegar e deixar a Eu vou sair aqui para a Cileia entrar. entrar. E quero agradecer demais a sua visão, né, dessa fase inicial da professora Erin Gruel, que é a personagem, né, principal do filme Escritores da Liberdade. Obrigada, Meire. Tá, obrigada. Eu que te agradeço. Você também é uma professora Eren, né, na nossa vida. Quase lá. Vou sair aqui. Tá bom. Gente, a Meire está saindo, né? A gente pretendia que estivéssemos as 4 juntas, né? Vamos ver aqui agora. Eu já estou com a Auxileia e para poder a Auxileia para poder entrar aqui agora. Já te adicionei, Auxileia. E aí depois a Márcia entra, né? Porque hoje eu não sei, né? Eu vou começar a fazer os nossos encontros no Meet. Oi, Auxileia. Oi, boa Tudo bem? tarde. Tudo bom? É o que eu falei, né? Que bom que vocês toparam ter férias, a gente topou ter férias juntas, né? Na verdade, a gente está em férias forçada, né? Com certeza. Mas foi bom porque deu tempo da gente pegar e dar uma relaxada, né? E assistir esse filme, né? Que é um filme que ele é emblemático para a nossa vida, né? E aí a gente tem como é que fala, um olhar muito bacana, né? A professora Luzia Cristina está dando boa tarde para você, né? Todas as pessoas que estão nos acompanhando. E aí, somado à minha fala, né? Eu vou fazer apenas uma parte introdutória para a Auxileia entrar nisso daí, porque, conforme eu falei com vocês, a gente trabalhou 4 óticas, né? A Meire trabalhou a fase inicial da professora Erin Gruel, eu trabalhei a fase dali aonde acontece esse corte, né? Que na realidade é um corte realmente cirúrgico, onde se estabelece ali a confiança entre eles, né? E aí eu trouxe a Auxileia com essa proposta, né? Também dela olhar essa capacidade de gerir, né? Que a Erin, apesar de estar recém-formada, ela demonstra claramente com 3 na realidade com 4 personagens, né, que foram cada um com a sua especificidade, né? A Margarete Campbell, que é a diretora da escola, né? Vamos dizer assim, a diretora como se fosse adjunta, o Larry Kahn, que é aquele que é o professor das séries finais, do terceiro e do quarto ano, que não concorda, né? E com a Erin, é muito colada com a professora Margarete, né? E aí já tem o diretor-mor da escola, que é o Dr. Carr,
que fica ali, né, na zona do meio, porque ele precisa da Margarete, mas ele gosta da história da Erin. E tem aquele momento, né, são de todos esses momentos que a Alcilé também vai trazer, que é a hora que ela está com a professora Karen Politchek. Então, a fala é toda sua, Alcileia. Tá, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer de mais uma vez estar com vocês. Então, interessante demais esse filme, é assim, emocionante. Porque para gente que é professor, né, eu que estou me formando e as pessoas que já atuam na área, sabe que o professor, ele precisa ter um espírito da professora Erin. Não desistir nunca. Porque nós estamos, até nós que somos brasileiros, passamos por momentos difíceis demais na educação do Brasil. E eu acredito que não, esse filme, ele até dá assim, exemplo para muitos professores que passam pela mesma situação que ela passou. E ela é uma pessoa que, eu acho assim, a meu ver, muito lutadora e muito especial. Porque eu acho que qualquer pessoa no lugar dela teria desistido no primeiro momento, né? Porque, como a nossa colega já falou anteriormente, quando ela chegou na escola, ela já se deparou com a oposição, né? A diretora já jogou logo um balde d'água fria, né, nela, e ela já chegou, né, com todo entusiasmo, mas recebeu aquele balde de água fria, e ela, mesmo assim, não desistiu, ela perseverou. Né, e foi ao momento que ela chegou, né, perto da direção, né, porque viu a necessidade dos alunos. Na verdade, ela agiu com amor, assim, sei lá, não dá nem para explicar o amor que ela teve. Ela passou por cima de tudo para conquistar, né, o objetivo dela, né? E é maravilhoso, não tem nem palavras para dizer. Só sei que foi quando aconteceu que ela, quando viu, né, a necessidade dos alunos lerem e tentou conseguir com a professora os livros, né, para que ela pudesse passar para os alunos e eles pudessem acompanhar, né, e aprender através da leitura, ela teve a recusa da professora, né, aliás, da diretora. Né, em todo momento, ela tentou boicotar ela, né? Todas as coisas que ela ia fazer, ela boicotava, ela não dava um apoio. E a gente sabe que é muito difícil você trabalhar assim, né? Ela não era uma gestora totalmente fora do que realmente a gente aprendeu que tem que ser uma gestora, né? Quando a pessoa chega num ambiente de trabalho, né? Eu tenho por experiência própria, porque já passei em alguns momentos assim. Você chega num ambiente de trabalho, geralmente a pessoa fica assim meio que acuada, né? Será que ela vai tomar meu lugar? Eu acho que de repente ela pode ter pensado, poxa, essa moça chegou aqui tão novinha, tão cheia de ideias, e de repente eu já estou mais assim, com a idade mais avançada, né? De repente tomar meu lugar, sei lá o que passou na cabeça dela, mas ela agiu totalmente fora do que realmente uma gestora deveria, né, agir. Sim, com certeza, Não é porque porque... quando alguém te obriga a sair da sua zona de conforto, né, que conforme a gente viu, né, pô, entre aspas, parece que é gostoso ficar lá, de perninha cruzada, né, sem fazer, né, só fazer o feijão com arroz, né, aquilo que a gente sempre fala, fazer mais do mesmo, né, e aí ter que se mexer, né, é algo que incomodou, né. Incomodou e muito, né? Tanto que Como ela... a já falou, o medo de enfrentar o novo, né? É isso aí, né? Então, o que acontece? Quando ela viu aquela professora daquele jeito, nova, jovem, cheia de ideia, né? Ela se sentiu o quê? Ela se sentiu ameaçada. Então, ela tentou de tudo para poder boicotar. Só que, como a gente percebeu no filme, ela não, em momento algum, ela desanimou. Ela foi atrás. Ela enfrentou, né, entre aspas, né, com toda a educação que uma pedagoga tem que ter, né? Ela não, tipo assim, não chegou agredindo, não. Ela foi com toda a delicadeza, conversou com ela. Como ela não aceitou, ela foi diretamente ao superior, né? Que foi o diretor superior, né? Que é o acima da diretora.
O e doutor conversou Carlos. com ele, mas ele também foi maravilhoso, né? Porque ele ficou imparcial. Ele não ficou nem contra uma nem contra a outra. Ele chegou a falar, eu não posso perder a nossa colega, porque ela já está há muito tempo aqui e tal. E ajudou ela de uma forma maravilhosa. E ela conseguiu convencê-lo, né, a armar aquela reunião com todos os gestores, né, com todos os educadores ali, os organizadores da escola, e conseguiu com a sua, como fala, com aquela intrepidez que ela teve, né, de enfrentar os grandes, entre aspas, lá, e conseguiu o objetivo dela, que era ver os alunos dela crescendo, né? Entrar, estudar e conseguir, porque pela ótica da sociedade de onde eles viviam, não tinha condição nenhuma, eles não tinham apoio nenhum, né? Eles eram tratados como simplesmente, sei lá, estava ali por estar, porque a sociedade impunha que ele tinha que estar ali, mas não tinha apoio nenhum. Ninguém ali, os professores, né, não gostavam dele, a diretora não gostava dele, tanto que teve aquela fala que ela falou que, né, na hora da reunião lá com o diretor, ele falou com a diretora, né, com a segunda diretora, que ela não gostava dos alunos. E ela realmente não gostava. Eu acho que, na verdade, ela não gostava nem do que ela fazia. Porque se ela amasse o que ela fazia, ela não faria aquilo que ela fez com ela. Pelo contrário, ela ia tentar ajudar os alunos, né? Para poder eles crescerem didaticamente, né? Então, é isso que eu entendi do filme, né? Não sei se eu tô indo de Não, acordo. é a visão de cada um, e é muito bacana isso que você falou, tem muita propriedade. Por quê? Porque o que a gente viu, né? Qual foi a nossa visão também, né? No nosso bate-papo, né? De making off, né? Que é o que eu falei. Quando o professor ele faz esse trabalho, né? Como a Célia Regina colocou, né? Ela acreditou o tempo todo nela mesma e nos alunos. E isso acabou refletindo na vida pessoal deles, né? A gente vê filhos se reconciliando com a mãe, né? A Eva, né? Que também é uma das personagens mais marcantes daquele momento, né? Que existia uma expectativa muito grande de ela fazer algo que, no fundo, ela não concordava, né? Apesar de que era uma cultura, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, do povo dela, né? Mas diante de tudo que ela viu, e ela viu que ao você dizer a verdade e agir com verdade, né? Que resultado que isso teria, né? Na vida dela, porque ela perdeu, né, uma grande amiga dela por causa de uma mentira, né? E por causa da verdade, elas voltaram a ser amigas. Então, há uma reflexão muito grande, né, em cima desse momento, né, da vida pessoal do aluno, né? Eu até entendo que, assim, às vezes a gente olha as pessoas superficialmente, né? Mas, assim, às vezes a gente não tenta descobrir o que é que acontece dentro da pessoa, no ser humano, né? Eu acho que a gente, como ser humano, temos que se acreditar mais no ser humano, né? Porque hoje em dia está muito difícil isso, né? E talvez assim você na conversa, você conhecendo o interior da pessoa, você passa a acreditar na mudança dela, né? Eu acho que se você der um apoio para uma pessoa, a pessoa pode sair daquilo ali. Como diz, né, a palavra que eu conheço há muito tempo, que fala que a verdade liberta, né? O amor liberta. Então, o amor que ela teve por aqueles alunos, não só para ensiná-los, mas também da vida deles, como para poder resgatar a vida deles pessoal, a vida deles afetiva, fez uma mudança extraordinária na vida dela e na vida dos alunos, né? Tanto que até hoje, né? Não sei se você se lembra, o finalzinho do filme fala que até hoje eles escrevem o livro, né? Os autores da liberdade, até hoje ficou como marco naquela escola. Tem até hoje as publicações dos livros dos alunos que entram e contam as histórias deles e eles publicam o livro. Então, quer dizer, ficou marcado, né? Na história da escola, né? Na história deles. Não, que gerou o livro e que gerou a fundação, né? E aí realmente continua, né? Bem legal, né?
E aí, Muito legal, é muito interessante. Se a gente for passar aqui, a gente vai passar a tarde toda falando da exatamente. E Eren aí, e a gente vai saber vamos que entrar nesse gancho que você deixou, né? A professora Luzia Cristina fez a contribuição de que uma educação de qualidade perpassa pelo trabalho coletivo, né? E tal trabalho torna-se difícil, já que as pessoas enaltecem o individualismo, mas não devemos desistir. E aí agora eu vou pedir para a Márcia entrar, né? Porque pegando justamente pela sua fala, né, a gente vai falar da pessoa da professora Ellen Gruel, né? E aí eu agradeço demais, tá, Auxileia, a sua participação em trocar com a gente aqui nesse momento, né, nesse bate-papo super bacana sobre esse livro, né? A Meire também, né, que falou sobre a fase inicial dela, está aqui falando que eles receberam o amor da professora, né? E que esse foi um grande pilar, né? É muito bacana. E até então eles nunca tinham tido esse tipo de sentimento, né? Que foi o que ela fez eles sentirem, né? E a Célia está falando sobre, né, o julgamento, né, de todos os alunos, né? Pelas condições sociais, que a gente tem que ter cuidado. Tá? Auxileia, obrigada. E Marta, vamos entrar agora. Beijo, querida. Agora a gente vai falar sobre a nossa quarta visão, né, em bater esse papo sobre o livro, né? Nós falamos sobre a primeira fase vê se você consegue sair, Auxileia, do vídeo só, claro. Isso. Agora eu vou pegar e vou inserir a Márcia. Então, nós falamos, né, a Meire falou sobre a fase inicial, né, sobre a entrada da professora Eren no Colégio Wilson, na sala 203, né? Eu trouxe, né, aquele marco, né, do momento da atividade até o final, né? A Auxileia trouxe esse momento de gerir, porque, né, a gente precisa olhar também para esse lado, né, de que a gente precisa fazer autogestão e gerir, e a Márcia, né, pegando aí a fala da Auxileia, a gente traz a seguinte pergunta, tá? Todo o tempo a professora Eren Gruel. E aí a minha grande pergunta foi a minha grande questão que a gente, né, conversou e por isso resolvemos trazer para poder trocar com vocês, para a gente pensar sobre isso. E a Eren Gruel pessoa, né? A professora Eren Gruel, a parte dela pessoal. A professora Eren Gruel, ela era casada com Scott Case, né? E o pai dela, Steve Gruel, né? E aí, Márcia, qual foi a sua percepção no que diz respeito a essa parte pessoal da professora Eren? Gente, essa é Márcia Pola, né? E mais uma para o nosso bate-papo de férias sobre o filme Escritores da Liberdade, mais especificamente sobre a personagem, né, da professora Eren Gruel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, minhas colegas que participaram aí dessa sala tão interessante, a todos que estão conosco aí até nesse momento. Eu tive uma impressão muito interessante a respeito dessa personagem, né, dessa professora, essa educadora Eren Gruel, que foi, assim, uma pessoa marcante na área da educação. E na vida pessoal dela, eu vi como se fossem 3 momentos diferentes. O primeiro momento naquela conversa que ela foi ter com a diretora ali da escola, em que ela deixou claro que ela escolheu estar na escola Wilson pelo programa de integração, porque ela passou a vida dela tendo experiências com o pai dela, assistindo o pai dela como defensor de direitos civis, lutando por ideais, lutando por objetivos, né? São os direitos fundamentais, e ela passou assistindo aquilo. Então, ela idealizou na vida dela também ajudar pessoas. Tanto é que ela disse que, para a diretora, que ela chegou a cogitar ser advogada, fazer direito, mas ela quis ganhar essa guerra dentro da sala de aula. Então, essa frase foi muito interessante. Ela viu que a guerra, ela se ganha dentro da sala de aula, que se tem realmente ali alcança o objetivo
que alcança a vitória não com uma sentença favorável ali na hora do tribunal, que de repente concede a liberdade, mas a maior liberdade se encontra dentro da sala de aula. Então, ali ela demonstrou para aquela diretora que ela era uma sonhadora, ela estava super empolgada quando ela chegou ali, cheia de ideias, né, com aquele planejamento dela todo corretinho, tudo certinho, e ela falou para a diretora que ela estava realmente empolgada e ela queria participar ali, ela escolheu estar ali. Então, esse foi um momento da Erin Gruel sonhadora, da Erin Gruel idealizadora. Ela estava ali, como a Luzia colocou, né, de uma sala de aula não real, né? Ela estava ali com a ideal. E no segundo momento, na realidade, ela teve um jantar com o pai dela, com o marido dela, e ali naquele jantar, o pai e o marido, eles tiveram atitudes bem antagônicas. Quando você olha a atitude deles, você fala, poxa, esse pai não apoia a filha, logo ele que era um defensor dos direitos civis, como é que ele agora, que a filha está nesse projeto, ele não vai apoiá-la? E o pai está ali naquela atitude protetiva, né, de realmente proteger a filha para não estar naquele ambiente que ele sabia que não era aquilo que ele tinha participado, né? Então ele estava naquela atitude de proteção, e o marido super fofo, estava ali, você olha, estou amando esse marido que vai apoiar ela até o final, vai estar junto, super empático, vai estar junto em todos os momentos, realmente comprando ali o sonho dela. E aí ela passa por um segundo momento, onde ela encontra realmente ali na sala de aula, ela tem um choque de realidade, ela vê que não era nada daquilo do que ela tinha idealizado, que agora era uma sala de aula real, e ela vê vários conflitos, e ela dentro de casa com o marido dela, e conversando, e ele falando, não, será que é isso mesmo que você quer? Vamos lá, será que é isso? E aí começa a acontecer os conflitos. Ele não entende, ela começa a ter ideias, começa a sonhar com coisas e ele começa a recuar. Já não é aquele marido tão presente, tão companheiro, e aí ela está precisando dele nesse momento, mas ele não dá o suporte que ela está precisando, né? Porque ela tinha ali agora um projeto, ela tirou tudo aquilo que ela sonhou naquele primeiro momento, com aquela empolgação, com aquele ideal, e ela agora vai para a prática, para a realidade de vida deles. Então existe um conflito, eu vi como se fosse um grande conflito dentro dela, onde ela tinha que trabalhar, poxa, agora o meu pai, como é que vai ser o meu pai? É engraçado que ela tinha aquele colar dela, aquele colar de pérola, que eu acho que representava ali muita coisa para ela, acho que tinha a ver com o pai dela, com aquilo que, o sonho que ela sempre teve do pai, daquele homem realmente, onde ela se espelhou, onde ela realmente viu coisas ali na vida dele que ela desejaria também ser como ele. E aquele colar de pérola tinha muita vida ali para ela, né? Não era somente um valor econômico, mas um valor afetivo muito grande. Então ela estava o tempo todo ali segurando, onde ela se sentia mais insegura, eu observava que ela estava ali segurando aquele colar, tudo. E aí nesse segundo momento, ela mudou. Ela fez um jogo dentro de sala de aula, onde ela colocou uma linha vermelha, fita plástico, vermelha, assim, ela começou a jogar ali, e ali significou não somente assim uma confiança dela para com os alunos, dos alunos com ela, mas com ela mesma em primeiro lugar. Ali significou um marco na vida dela, um novo tempo na vida de uma Erin Gruel, que começou como empolgada, como sonhadora, para agora como pé no chão, a realidade da sala de aula dela, de vida, de casamento dela, como é que ela enfrentaria o pai agora diante disso tudo. Ela agora tinha que demonstrar que realmente o sonho dela era ganhar a guerra dentro da sala de aula. E aquele diário e aquele jogo ali daquela faixa vermelha era exatamente esse limite da vida dela. Agora é um novo tempo na minha vida. Então eu observei como sendo esse segundo tempo. E aí ela veio com tudo.
ela meio que derrubou tudo, todas as barreiras, obstáculos. Ela não estava dependendo de nada nem de ninguém. Ela queria realmente alcançar aquilo ali que ela tinha como objetivo. Ela colocou uma meta, ela focou e ela foi em frente. E o marido dela, por sua vez, sempre naquela condição de apatia. Toda vez que ela chegava em casa, ele estava deitado numa cama, ao invés de fazer as coisas, ajudá-la dentro de casa, ele sempre deitado numa postura, né, de berço esplêndido ali, esperando tudo cair do céu, que ela fizesse tudo. Então, assim, a minha impressão disso tudo é realmente alguém que não somou, alguém que não veio para realmente ajudá-la nesse momento. Tudo bem que ela se entregou muito, ela não teve equilíbrio, ela não teve, mas realmente era um projeto, era um tempo que ela precisava realmente de dedicação. Né? Eu acho que na nossa vida acontece exatamente assim. Às vezes a gente se dedica muito, 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 porque é preciso para modificar coisas numa escola tradicional, né, como essa era. Sim, exatamente. A escola Wilson era uma escola tradicional, de repente, com aquele modelo tradicionalista, de repente veio um projeto de integração em pouco tempo que teve que ser implantado ali, tudo modificado, né? E precisava de um projeto novo, precisava de gente realmente que acreditasse. De um gás, com certeza. Você trouxe duas falas aí muito interessantes que me remeteram àquele filme Comer, Rezar e Amar, né? Quando eu não tinha, olha só, né? Eu já assisti várias vezes, já li várias vezes, e cada uma de vocês me trouxe recordações de outros filmes, né? O Comer e Rezar e Amar, né? Que a Luzia colocou agora, né? Que a nossa profissão exige muita dedicação. E às vezes a situação torna-se difícil da família entender, né? Porque o trabalho continua em casa, não há um horário determinado, né? E eu digo do Comer, Rezar e Amar, porque quando ela faz aquela faixa, né? Quando você falou agora, eu tinha outros simbólicos, mas eu lembro quando e aí você vê, até a atriz é a Julia Roberts, que já foi até uma Erin também, uma Erin tipo a Erin Gruel, que foi a Erin Brockovich, mas nesse filme ela é uma escritora. Então, na Itália, ela aprende uma palavra chamada traversiamo, que significa atravessar, né? E foi isso que você acabou de dizer, que ela fez uma ponte entre a Erin, que ela sempre quis ser, e ela teve a coragem de realmente ser o que ela sempre quis ser, né? E nessa outra parte, né, onde o marido dela é o Scott, a gente percebe que há uma frustração nele, porque ele acabou não cursando a faculdade que ele queria, que era de arquitetura, né? E isso fica muito claro, né? Porque e aí o que acontece? Ela tem aquela vontade de que ele cresça junto com ela, né? E ele não cresce. E aí a nossa percepção realmente é de um desequilíbrio dela. E aí a gente volta para o filme Comer, Rezar e Amar, e quando a personagem da Julia Roberts volta para Bali, né, o guru dela, né, diz que muitas vezes, né, viver uma vida equilibrada é se permitir alguns desequilíbrios. Olha só que interessante, né? E trazendo a fala da Meire, né, sobre a parte do amor, né? Eu acho que esse filme trouxe para a gente muita reflexão, né, do que é o amor, né? Como se amar, né? Porque o como tá dentro de todo esse contexto, né? E a gente viu isso num momento crucial, no momento que ela está lá quando a Auxilia também falou com a secretária de Educação, que é o nome dela, a professora Karen Polacek, e ela está defendendo, né, de ficar com eles, né, no terceiro e no quarto ano, e o professor diz que não, e aí a Erin vira para ela, né, para a professora Margarete, e fala assim, mas você nem gosta deles.
E aí ela vai e responde, né, a professora Margarete, mas o que tem a ver gostar e educar? Na realidade, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Essas nossas explanações, né, nos remete a N reflexões e a várias outras lives sobre esse e sobre outros filmes que a gente pode assistir, né, sobre outros livros que a gente pode ler, né, e pode viver. E a gente, como sempre, está em cima do laço. Você quer colocar mais alguma coisa para eu encerrar? Então, a última fase dela é esse equilíbrio que ela conseguiu realmente adquirir, né? Depois de todos esses conflitos, foi quando o pai falou para ela o seguinte: você foi abençoada com esse fardo. E eu te invejo. E quantos pais podem falar isso para uma filha? Então, a partir dali, ela realmente adquiriu esse equilíbrio na vida dela. Ah, gente, olha, foi ótimo. Ó, deixar um recado para vocês. A gente está sempre aqui no Momentos Pedagógicos, tá? Hoje eu quis bater esse papo com elas, que são maravilhosas, estão sempre comigo. Né? Quiserem deixar recado lá no nosso history, né, aqui do Momentos Pedagógicos, deixem, né? Vocês ouviram no primeiro momento as impressões da fase inicial com a Meire, num segundo momento comigo, falando sobre a fase do meio para a fase final. Né? A Auxileia trouxe a parte de gestão da professora e a Márcia Paula, né, a sua visão, cada uma com a sua visão, né, na hora de ver o filme, né, na parte pessoal, na Erin como pessoa, como ser integral. E, assim, diante dessas férias foi ótimo, foi maravilhosa essa ideia. A gente quer agradecer demais a vocês, tá? Nós estamos sempre abertas às ideias, né? Se tivermos que ver outro filme, outro livro, né? Fala com a gente, que a gente também assiste, também vê, e vocês tocam o barco e regem aí essas lives junto conosco, tá bom? Foi um grande prazer, né? Desejo uma boa tarde para todos. Márcia. Boa tarde. Professora Obrigada, Luzia, Luciana. Minha mãe, que hoje está aí prestigiando também, que é a Luísa, que é a charada Luísa Muniz, todos vocês, Kátia Silene também está aí, toda a grande parte de uma equipe nova de trabalho que a gente está fazendo também um trabalho bacana, também estão de férias, aí porque estão de férias, né? Vieram estar conosco. Então, olha só, um grande beijo para vocês. Obrigada, Luzia. Luzia está dando parabéns para a gente, para todas nós. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde. Obrigada. Pedagógicas de férias. Tá bom? Até a próxima agora. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Luzia, obrigada. Eu também fico muito orgulhosa de tudo, né? Foi um excelente bate-papo de férias.